Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. E hoje vamos falar sobre a segunda temporada de Smallville, uma das séries que eu mais gosto aí. Tô fazendo um quadro só, especialmente pra ele, que eu vou assistir todas as temporadas, todos os meses, e vai entrar na fã, vou fazer vídeo falando sobre como que foi a temporada pra mim. Então já deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreva aí no canal e bora falar sobre essa segunda temporada. Bom, primeiro de tudo, apresentar qual que é o box aqui, né? Esse box da segunda temporada de Smallville, com os CDs tudo certinho aqui, né, ó, dá pra ver aqui, tá certinho, isso, beleza. Então, essa segunda temporada, como eu tinha dito já na primeira crítica que eu fiz, a primeira, é onde as coisas começam a acontecer, né, onde começa a aparecer até participações especiais do Christopher Reeve, depois do acidente dele e tal, e aí as coisas vão começar a desenrolar nessa temporada, tanto o lado kryptoniano do Clark, quanto o outro lado de outros personagens, né, eles vão amadurecendo conforme vai passando a temporada, então aí você vai vendo essa evolução correndo com eles, né? Bom, a primeira temporada, ela acaba meio que, tipo, a Lana sendo puxada por um tornado, o Lex tendo que meio que decidir se ele vai salvar o pai dele ou não, né? O Jonathan Kent correndo atrás do jornalista que tem provas que o Clark tem superpoderes e ele quer usar essas provas pra revelar a identidade do Clark e falar sobre ele, enfim, então tá tudo uma zona, né? O Clark vai atrás da Lana, o Jonathan vai atrás desse repórter e o Lex tá ali decidindo se vai deixar o pai dele morrer ou não. Mas aí as coisas começam a se resolver, né? Logo no primeiro episódio já aparece o Lex lá com... Na verdade o Lex não, aparece o Clark correndo pra salvar a Lana e nisso ele vai lá, consegue proteger ela e enfim, uma coisa curiosa depois que ele conta é que ele sentiu que tava planando, né? Outro comentário de que tipo assim, ó, o Clark talvez possa voar e tal, e isso aí é, como eu falei, é só lá mais pra frente que é desenrolado isso aí, mas enfim, voltando aqui, ele consegue salvar a Lana, o Lex salva o pai dele de morrer, né, e o Jonathan Kent acaba ficando meio que desaparecido, né, ele tá com o repórter lá e tal, e eles meio que caem meio que num cemitério, onde tem uma, né, uma igreja que tinha meio que um sótão, enfim, eles ficam presos, é isso, e acaba caindo várias coisas em cima deles, e eles meio que ficam presos. Nisso, o Clark vai nessa busca aí de tentar achar o pai dele também, depois de ter salvado a Lana, e a Lana fica meio que, tipo assim, questionando como que ela sobreviveu sem nenhum arranhão, né? E volta e meia, nas temporadas, assim, vamos se dizer, que as coisas entre Lana, Lex e Clark, muitas vezes são esquecidas, sabe? Tipo assim, eles não juntam todas as peças, sabe? E, tipo, tem momentos que eles falam assim, putz, mano, o Clark tem alguma coisa e, cara, eu quero investigar isso. E no próximo episódio, eles meio que, tipo assim, ignoram um pouco isso, sabe? Por forma de, tipo assim, eu quero manter uma amizade com ele e tal, vínculo de confiança e que não sei o que. Mas o Clark guarda segredos, que segredos é esse? Aí no próximo episódio isso já não é mais relevante, sabe? Esse questionamento do personagem, e muitas vezes passa isso em branco, né? Isso é uma coisa que eu tenho um pouco de crítica sobre essa série, que tipo assim, né, acho que eles dão um Alzheimer neles e eles esquecem assim, esqueci que eu fui puxado por um tornado, ouvi a voz do Clark me protegendo, mas eu devia estar delirando, né? Pra quê, né? Enfim, o episódio começa com o Clark procurando o pai dele, e enfim, tudo isso é desenrolado depois, e acaba que o Lex Luthor mata esse repórter depois. Então, aí isso vai gerando uma coisa de desconfiança do Clark, né? Porque o Clark sabe que o Lex tá monitorando ele, né? Com o repórter, e depois meio que revelado assim que o Lex tinha contratado o repórter, né? Pra investigar um pouco, algumas coisas. E o Jonathan Kent fica sabendo disso, né? Que o Lex Luthor tá investigando o Clark. Então rola um pouco dessa desconfiança nessa temporada também, junto com um pouco mais de coisas sendo reveladas pro Clark, né? Bom, mais pra frente, no meio que ali, uns episódios a mais ali, o Clark acaba descobrindo uma caverna onde guarda um grande mito sobre um homem que cai do céu e que ele tem muitos poderes. Enfim, basicamente é falando sobre o Clark. E ele conhece até outra menina lá, um interesse romântico dele, e isso dura um episódio só e ela acaba morrendo. Isso dura um episódio só e, enfim, ele fica com essas cavernas e ele quer explorar mais o mistério dessas cavernas. E
coincidentemente, a chave da nave dele, né, aquela chave octagonal, ela tem meio que uma coisa sobre ela ali na caverna que é meio que meio que fosse uma chave mesmo, de você colocar ali no mesmo formato, sabe, na parede. E isso meio que deixa o Clark curioso, né? Então ele vai até a caverna e ele meio que coloca a chave, e aí a chave revela algumas coisas pra ele, como ele conseguir ler as escrituras kryptonianas, né? E aí depois vai desenrolando mais coisas, e aí é onde o Sr. Swan, o Virgil Swan, interpretado pelo Christopher Reeve, aparece, né? Ele vê que o Clark fez um símbolo no celeiro dele e que o Clark começa a perder um pouco o controle dos poderes por causa que ele colocou a chave na parede, e isso afetou um pouco ele. Ele meio que queima, né, o celeiro, e a Chloe vai lá e tira uma foto, enfim, coloca no jornal da escola e tal. O Virgil Swan vê isso e ele manda um e-mail. E aí, na hora que ele manda o e-mail, eu quero saber se você consegue ler isso. E aí tem a tradução lá que o Clark faz, que eu sou um amigo, não sei o que. Aí beleza. Mais pra frente, o Virgil Swan aparece de novo e o Clark vai se encontrar com ele, com o Christopher Reeve. E cara, é um episódio muito legal. É legal ver o Christopher Reeve ali participando dessa série, né, da história do Superman, né, da história do Clark Kent como Superman. E é muito legal, né, é muito legal. E ele vai explicando algumas coisas, né, do que ele conseguiu achar, né, sobre o espaço, algumas mensagens que ele conseguiu pegar, enfim. E acaba que o Clark consegue descobrir qual que é o nome verdadeiro dele, que é Kal-El, né, é o nome que os pais Jor-El e Lara deram pra ele, e ele acaba descobrindo algumas coisas sobre a origem dele, né, e mostrando que ele tem um papel maior do que ele acha, né, que ele pode fazer, né. Ele é só um fazendeiro agora, mas no caso a gente já sabe qual que é o destino dele, né, ser o Superman, ser um símbolo de esperança, né. Enfim, depois do episódio vai passando sobre mais coisas. O Lionel Luthor, depois de ser salvo pelo Lex, acaba ficando cego também, temporariamente, porque mais pra frente o Lionel Luthor recupera de novo seus olhos, enfim. E isso vai criando uma coisa maior a cada episódio, né. Junto com isso, o Lex se apaixona por uma enfermeira, uma médica, na verdade, e aí depois a gente já acaba descobrindo que essa médica, na verdade, era uma contratada do Lionel Luthor, pro Lionel Luthor meio que espionar o Lex, né. Mas ela faz tão bem esse papel que, cara, por um momento eu realmente acreditei que, tipo assim, ela realmente amava o Lex, sabe? Tipo assim, ela não ama, óbvio, isso fica muito óbvio. Mas, cara, a atriz é boa, tá? Ela me convence, o roteiro dela, com o Lex ali também é muito bom. Essas coisas de intriga legais também, ela é muito legal no caso. E tem a questão também do Clark com a Lana, né? Que o relacionamento deles começa a evoluir mais um pouco e vai até por uma coisa de namoro lá para pro final da temporada. Isso aqui também é um namoro que, tipo assim, dura um episódio. Caramba, eu cheguei à conclusão que o Clark não consegue segurar um relacionamento por um episódio, mano. Que isso, meu Deus do céu, mano. Foi a menina da caverna, foi a Lana agora. Cara, o cara tem que ficar solteiro. Enfim, e isso vai se desenrolando mais pra frente, né, sobre esses mistérios, até que essa médica tinha o sangue do Clark, né, porque o Clark acaba ficando doente, doente assim, né, acabam precisando coletar o sangue dele, e esse sangue é importante, né, é o sangue do Clark Kent ali, pô, é o sangue do Superman, não pode cair em mãos erradas, né. Enfim, e acontece muitas intrigas entre Lex e a médica, porque acabam invadindo o laboratório dela. Enfim, coisas de série, assim, sabe? As coisas vão evoluindo de uma forma muito legal, sabe? Os amigos do Clark, a Chloe e o Pete também tem uma boa evolução. Eu acho que o Pete Ross, eu acho que é o menos desenvolvido dessa temporada aqui. E, se eu não me engano, ele vai estar até a terceira agora, porque aí depois, enfim, ele cansa de ser o coadjuvante ali. Literalmente, tá? O cara cansa de ser o coadjuvante ali. Então, ele não tem não tem uma evolução tão grande igual Chloe, Lana, Lex, até a médica tem uma evolução maior, sabe, conforme os episódios vão passando, até o Lionel Luthor também. Então eu creio que ele fica meio que pra trás ali, né, nessa temporada. Enfim, em questão disso, a Chloe também acaba meio que se fechando cada vez mais, né, o Clark vai criando um laço tão grande com a Lana, né, ele vai começando a ficar mais com ela, que a Chloe meio que se sente de fora, e aí nesse momento aí de fraqueza
fraqueza que o Lionel Luthor explora um pouco da Chloe para investigar o Clark, né? Praticamente uma terceira pessoa aí querendo saber quem é o Clark, o que ele faz, sabe? O que ele come, como ele anda, entendeu? Então, assim, as coisas vão se desenrolando também sobre isso. E aí, falando sobre mais pro final ali da temporada, o Lex vai casar com a médica, o Clark já tá quase namorando não, tá namorando com a Lana, e a Chloe já tá quase aceitando a oferta do Lionel Luthor de continuar a investigação pro Clark Kent em troca de meio que, vamos se dizer, alavancar a carreira dela. Mas ela não faz na intenção da maldade, né? Na verdade, ela até faz, só que ela se arrepende depois, né? É sempre assim. Uma coisa que eu não falei também é que nessa segunda temporada, o Pete acaba sabendo o segredo do Clark, né? Eu tinha falado que ele não tinha um desenvolvimento tão grande, mas a partir dessa temporada ele começa a saber o segredo dele, né? E aí eu vou explicar exatamente o que aconteceu. Durante a tempestade, a nave do Clark liga sozinha, né? Com a chave e acaba meio que dando uma rajada meio que, vamos se dizer, de poder, assim, na mãe do Clark, né? E ela acaba saindo voando, depois do Jonathan Kent ter ido lá seguir o repórter. E meio que dá uma rajada nela. Beleza, uma rajada de poder, assim, tipo um pulso, né? Enfim, e aí a nave vai embora. Nisso, a nave meio que perde a chave, né? E ela acaba caindo no milharal. O Pete acha a nave e comunica o Clark. Enfim, esse é um episódio também muito bom, onde trabalha bem o relacionamento dos dois ali, sobre porque o Clark não contou o segredo dele, qual que é o peso desse segredo também para o Pete, né? Então aí o Pete entra meio que pra família, né? Sabendo o segredo do Clark, sabendo como esconder esse segredo, né? Pra não contar pra ninguém, nem pra Chloe, nem pra ninguém, cara. É um segredo fechado ali entre eles. E é um episódio bem bacana, bem legal mesmo. E assim, eles meio que tentando dar uma importância pro personagem do Pete Ross ali, né? Nessa temporada. E, voltando agora pra aquele detalhe que eu falei, a rajada que acontece com a mãe do Clark foi meio que a nave dando uma espécie de cura pra mãe do Clark, né? Porque ela não poderia ter filhos e agora ela pode. Então ela meio que fica grávida e segue com a gravidez até o final da temporada. E isso vai desenrolando mais pra frente e quando chega lá pro final, o Clark tem a brilhante decisão de não encarar o seu destino. Porque é o que acontece? O Jor-El meio que ativa a nave de novo e o Clark começa a ter vários sonhos com a nave chamando ele e tal, e o Jor-El conversa com ele, ou a inteligência artificial do Jor-El, né, começa a conversar com ele e fala sobre seu destino, sobre isso que ele poderia ser mais e tal, e nós espectadores e até o Jonathan Kent fala que tipo assim, você não está pronto ainda, sabe? Tudo bem, Clark, esse não é o seu destino, você não precisa decidir isso agora, sabe? Você faz o seu próprio destino, e isso é bem abordado. Só que aí a coisa vai piorando, né, porque o Jor-El quer porque quer que ele seja o salvador dessa terra, até porque ele não fala salvador, né, ele fala que, cara, o Clark é um ser superior praticamente, né, então existe uma questão de, tipo assim, interpretação do que o Clark interpreta ali, do que o Jor-El está falando pra ele, né, porque o Clark pensa que ele vai ser um conquistador ou algo desse tipo. Então é bem complicado, né, entender esse negócio ali do Jor-El, mas ele praticamente se mostra ser um vilão, assim, vamos se dizer, né, pro Clark e pro Jonathan Kent. Então acontece que o Clark vai tentar rebater uma segunda vez de novo com a nave, com o Jor-El lá, e acaba que o Clark é meio que punido, né, fazendo o símbolo lá do S. É um S, tá, rapaziada? É um S. Se você for perceber bem, é um S aquilo ali, sabe, em forma de letras kryptonianas, mas é um S. Mas aí depois, logo isso, o Clark meio que esconde essa punição que o Jor-El deu, né, porque a nave praticamente marcou ele, assim, com o S ali da Casa-El, e ele tenta seguir normal, né, só que aí ele tem a brilhante ideia do quê? Pegar uma kryptonita refinada no formato da chave octagonal que o Lionel Luthor fez pra colocar na caverna. E isso mesmo, durante a temporada, o Lionel Luthor consegue pegar a caverna pra si e ele mesmo estudar sobre ela, e ele acaba descobrindo algumas coisas sobre algumas coisas estranhas que acontecem, aquele negócio tipo assim dele desconfiar do Clark ser ou algum tipo de pessoa, né, tipo, estranha e tal. Então ele começa a agir, né, a impor ali, ele faz a chave octagonal de kryptonita, exatamente. E aí o Clark tem a brilhante ideia do quê? De destruir a nave, porque nessa temporada é mostrado que o Clark tava meio que com o colar da Lana, meio que
morrendo ali praticamente, e a nave meio que salva ele. Mas aí depois ele percebe que na verdade a nave estava se autoprotegendo, ou seja, a kryptonita também afeta a nave. Então ele tem a brilhante ideia de autodestruir a nave, né? Conforme isso vai acontecendo, tem o casamento do Lex também, e o Lex tá meio receoso de se casar, num vínculo de confiança que não tá muito bem com a médica lá e tal. Enfim, eles acabam se casando e tal. Aí a Lana, ela tá bem Clark, eles estão namorando e rola toda aquela despedida e, nossa, aí essa parte é meio clichêzinha. E aí vem a Chloe também, e aí, caralho, você não tá me dando mais atenção? Porra é essa aqui, entendeu? Quando que você me contar que você e a Lana estão juntos? E aí o Clark já mete aquela, não, eu tô ocupado aqui, entendeu? Enfim, é toda aquela malemolência ali. E aí ele acaba meio que destruindo a nave, e aí, ao mesmo tempo que ele destruiu a nave, a Marta e o Jonathan Kent estavam voltando pra casa, preocupados com o Clark. E isso acaba pegando no Jonathan e a Marta Kent, e ela acaba perdendo o bebê depois, enfim. E nessa temporada também é apresentado uma nova kryptonita, que é a kryptonita vermelha, onde afeta emocionalmente o Clark, né, deixando ele um pouco mais rebelde, um pouco mais descontrolado, vamos dizer assim. Já que ele destruiu a vida dos pais deles, que a namorada dele também, tipo assim, vai ver ele como um monstro, e a Chloe também não é mais amiga dele e tal, vou colocar o meu anel aqui de kryptonita vermelha e vou sair no mundão. É isso, praticamente, que ele faz. Ele até convida a Lana, mas a Lana não quer. Resumindo essa temporada toda, eu acho que é uma temporada muito boa, né? Porque dá pra ver que tem uma evolução dos personagens ali, né? Você vê que a Lana evoluiu emocionalmente com o Clark ali, aquele par romântico evoluiu muito bem. O Pete Ross, sabendo o segredo do Clark, querendo ou não, ele tinha mais tempos de tela, né? Conforme não tinha antes, né? Ele sempre ficava meio que de lado ali, agora ele fica mais com o Clark e tal ali, sabe? Tipo, ajudante mesmo. E a Chloe também tem um desenvolvimento maior, porque a Chloe gostava do Clark, né? Na primeira temporada, e não é até porque que ela foi pro baile com ele. Mas é uma coisa que, cara, vai evoluindo conforme o tempo. A questão do Lex com o Lionel Luthor também é uma coisa que evolui bastante, que não tinha na primeira temporada, agora tem na segunda. E conforme isso vai acontecendo, cara, tudo vai se misturando, tudo vai encaixando certinho, sabe? As tramas vão sendo bem desenvolvidas. Os efeitos visuais também, eu acho que dá uma melhorada, querendo ou não um pouco. Então, achei muito legal essa temporada. Acho que é a temporada que, é igual eu já tinha falado antes, é uma temporada que dá um salto bom em termos de história, em termos de atuações deles, que melhora muito, muito mesmo. Eu acho muito legal essa temporada, segunda temporada de Smallville, e tô assistindo já a terceira. Então, próximo mês vou falar sobre um pouco do que eu achei da terceira temporada. Então, deixa aí nos comentários se vocês já assistiram a segunda temporada de Smallville, se você achou legal, se você não achou. Eu achei muito legal, muito boa mesmo. E não esqueça aí de deixar o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva aí no canal e até a próxima, rapaziada. Falou!